Se prepara aí que no vídeo de hoje tem muita informação de qualidade, pessoal. E a gente vai trazer aqui um comentarista novo da CNN, né, que ficou no lugar aí do Caio Coppola, que foi demitido, falando, pessoal, justamente sobre o STF. Aliás, falando não, detonando o STF e também deixou o petista sem ter o que falar, pessoal. Ele simplesmente acabou com a narrativa que o STF está usando, inclusive das mensagens seletivas que ele vai vazando para a mídia, e tudo isso nesse vídeo. Então já chega aqui se inscrevendo, habilitando o sininho de notificações e já vamos aqui direto para essa notícia. Essa crítica no áudio, a falta de apoio de Bolsonaro no avanço do plano de tentar ir contra a posse de Lula pode favorecer o julgamento do ex-presidente? Mais ajuda ou atrapalha? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, José Eduardo Cardoso, audiência aqui da CNN. Eu acho que tem 3 pontos a ser analisados nesse caso aqui. O primeiro, a conduta do STF, de ficar liberando áudios ao picadinho, como se fosse um órgão querendo jogar para a plateia, querendo a opinião pública, mudar a opinião pública, formar a opinião pública, quase que num aspecto de um pré-julgamento. Aí, pessoal, então ele já começa, em primeiro lugar, criticando o STF por estar vazando de forma seletiva áudios, né? Por que esses áudios já não estavam por aí, né, disponível para quem quisesse ouvir? A gente sabe que, inclusive, a defesa não teve acesso a todos os áudios e vídeos e outras provas que eles são acusados, né? Então, a própria defesa dos réus não tiveram acesso a todas as provas, né? E assim acontece, inclusive, agora com áudios vazados de forma seletiva, e é isso que esse rapaz aqui está falando aqui da CNN, né? De forma muito seletiva, inclusive. Teremos finalmente as imagens dos palácios e todas as invasões do 8 de setembro que foram simplesmente deletadas. 8 de janeiro, né? Sob a responsabilidade do ministro da Justiça da época, que chamava Flávio Dino. Pessoal, o que ele está falando aqui? Que o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça do Lula, era responsável pela guarda dessas imagens. Imagens essas que poderia desvendar muita coisa do que aconteceu lá nos palácios, nos palácios do STF, né? No palácio na Câmara de Deputados, no Senado. Então, se tivesse os vídeos, muitas coisas seriam elucidadas, né? E os vídeos simplesmente sumiram, né? Os poucos vídeos que a gente conseguiu ver, a gente viu movimentações para lá de esquisitas, né? De pessoas armando lá, derrubando cortina de propósito, virando cuidadosamente alguns móveis, né? Então a gente viu coisas muito esquisitas, mas a gente não teve acesso integral a esses vídeos, é isso que ele cobra aqui. Que não foi diligente para guardar provas de um caso extremamente grave que agora criou-se uma narrativa de golpe do 8 de janeiro, né, que simplesmente era um bando de baderneiros inconformados, não tinha absolutamente nada de golpe naquele momento. Então me causa espécie uma Suprema Corte ter um comportamento desse. Parece um reality show, parece que está jogando para a plateia. Me pergunto se as grandes cortes, as Supremas Cortes dos Estados Unidos também ficam fazendo esse tipo de coisa no varejinho, entregando vídeo, áudio. Ó, até o esquerdista aqui riu, né, do que ele falou. Pessoal, é impossível, né, na pessoa que tenha bom senso não e querendo mexer não concordar, com a opinião pública. O segundo ponto, Basílio, eu acho que é o seguinte: o áudio em si, né? Quem é o interlocutor? Qual é o contexto desse áudio? Essa pessoa está falando com quem? Será que eles estão lá num pesqueiro, se gabando, falando um monte de bobagens? Ou é um áudio privado de pessoas que estão falando, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, cortado cabeça e estava com tudo para fazer as coisas e não fizemos nada? Pessoal, o que ele está falando é que esses áudios fora de contexto pode ser de qualquer grupo de WhatsApp, de pessoas que realmente estavam frustradas no momento do que o Lula ganhou, né? Então podiam estar falando qualquer tipo de bobagem, né? Sem nexo ou alguma coisa que surgiu na cabeça, mas completamente sem possibilidade de realização nenhuma, né? Então, coisas que ele fala aqui que realmente... Esse áudio tem nexo, tirado né? do contexto, no recorte, como está apresentado, para mim ele não tem nenhuma validade. Há N interpretações, tanto a favor quanto contra. Então eu não vejo
que esse áudio esteja contribuindo para alguma coisa. Mas quando ele é solto, de forma seletiva, sem interlocutor, sem o contexto, ele induz a opinião pública a tirar conclusões de que havia quase que um golpe completamente armado, cheio de todos os exércitos, todas as armas, tudo do lado deles. E isso vai contra, inclusive, o próprio relato daqueles pretos lá, que parecia mais uma família de patetas, né? Que para dar um golpe perde o Uber, perde o táxi e não leva arma e cai. Pessoal, essa é uma das histórias mais mal contadas que eu já ouvi, né? Imagina um grupo de elite do exército, né, tendo todas essas trapalhadas aí, não pegaram Alexandre de Moraes, se eu não me engano, por causa do táxi que perderam. Pessoal, umas coisas assim, totalmente sem cabimento. Coisa né? na rua, uma coisa assim, quase que mambembe, ridícula. E por último, a questão do respondendo especificamente, eu acho que no fundo ajuda o Jair Bolsonaro, porque ele mostra claramente de que ele não concordou, que ele não ia apoiar esse tipo de coisa maluca, patética, essa coisa de pessoas sem menor razão. Ele está falando que a pessoa do áudio mesmo disse que o 01 não concordou, ou seja, que o Bolsonaro não concordou. Muito provavelmente essas pessoas não tinham nem acesso ao Bolsonaro, pessoal. Eram pessoas que estavam agindo por conta própria e nem agindo estavam, né? Estavam só elucubrando, falando. Ele se isenta de qualquer risco desse negócio, né? Uns aloprados mesmo, que parece, se o áudio tiver um contexto realista. Eu acho que esse é o ponto, Basílio. Aí. Então, comentário, ele fala aqui que o STF, em primeiro lugar, vaza de forma seletiva o que ele quer que as pessoas vejam, ou partes dos áudios, né, que dá algum tipo de munição para a opinião pública, né? Depois que esses áudios também, qual é a validade disso aí, né? Qual é o contexto que isso aí acontece? E, por fim, ainda falam nos áudios que o Bolsonaro não concordou com nada disso, as pessoas nem acesso ao Bolsonaro deveriam ter. E chegou até aqui? Escreve nos comentários o que você acha desses áudios vazados aí, né? O que você acha da assertividade desse locutor aí da CNN. Me conta tudo aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.